cumprimento a todos com a paz do Senhor. Nós estamos com mais uma preciosa lição. Desta feita nós vamos falar sobre Naamã é curado da lepra. Esta lição está na revista da CPAD, Lições de Adultos. Traz como título Naamã é curado da lepra. Texto áureo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Segundo Reis 5:14. A verdade prática nos diz: Deus não opera milagres necessariamente segundo nossas expectativas. Ele faz da forma e no momento que lhe apraz. Importante, querido professor, que esta lição ela traz um objetivo geral que diz o seguinte: revelar que Deus deseja curar e salvar a todos. Os objetivos específicos são: primeiro, relatar a busca de Naamã por sua cura, salientar o orgulho e a falta de fé de Naamã e terceiro, identificar a ambição de Geazi. O texto bíblico nós encontramos em 2 Reis, capítulo 5, de 1 a 10, versículo 14 e do versículo 25 ao 27. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. E sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Então ele entrou e pôs-se diante de seu senhor, e disse-lhe Eliseu: de onde vens, Geazi? E disse: teu servo não foi nem a um, nem a outra parte, nem a uma, nem a outra parte. Não foi contigo meu coração quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era isso a ocasião para tomares prata e para tomares vestes, e olivais, e vinhas, e ovelhas, e bois, e servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti,
e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Esta lição nos fala sobre a cura da lepra de Naamã e nos revela os métodos de Deus. Nem sempre são fáceis de compreender. Esses métodos que Deus usa nem sempre são de fáceis compreensão. Naamã, o comandante do exército da Síria, precisou exercitar sua fé e, ao mergulhar no rio Jordão durante 7 vezes, esse ato era demasiadamente humilhante para um homem de sua posição. Porém, ao deixar de lado o orgulho e cumprir a rigor o que Eliseu lhe dissera, Naamã alcançou a cura. Então é muito importante observar como Deus pede e como Deus age. Isso é muito importante. Vamos ver aqui na primeira parte da nossa lição que Naamã era o chefe do exército da Síria, um homem de grande valor, um homem muito importante. Era um comandante honrado, era um ministro do alto escalão do governo da Síria, capital, não é? Cuja capital era Damasco. A Síria é um país e Damasco a sua capital. A Síria havia atacado Israel várias vezes. Nós observamos em 1 Reis 11, 25, capítulo 20, versículo 1, versículo 22 e no capítulo 22, versículo 31, que Israel sempre pelejou contra a Síria e vice-versa. A Síria sempre se pôs como inimiga de Israel. Naamã era um comandante admirado e respeitado por todos, devido às suas muitas vitórias em muitas batalhas da Síria. O texto bíblico mesmo diz que por ele o Senhor dera livramento aos sírios várias vezes. Mas era leproso e essa doença afetava muito a sua vida e isso o deixava muito vulnerável. Ele sofria muito, porque quando Naamã olhava para si mesmo, via aquele homem em frangalhos, um homem leproso, com uma doença realmente muito terrível. No segundo subtópico aqui da primeira parte, diz que a escrava foi uma testemunha de Deus ali na casa de Naamã. Em uma de suas incursões de guerra contra Israel, Naamã fez uma menina escrava. Segundo Reis 5:2, nós já lemos, mas eu vou ler novamente, diz assim: E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Então esta menina ficou como escrava na casa do general Naamã. Ela passou a morar na sua casa e, vendo o sofrimento do seu senhor, sugeriu à esposa de Naamã que fosse falar com o profeta Eliseu. Segundo Reis 5, versículo 3. A escrava se tornou uma agente de Deus na casa de Naamã, ainda que na condição de serva, Serva, escrava. Não importa, irmãos e amigos, onde estejamos, não importa, irmãos, onde estejamos e nem as condições pelas quais estamos passando. Sempre haverá uma oportunidade para Deus nos usar, para Deus nos usar como instrumentos para falarmos do seu grande amor, da mensagem de salvação, de libertação. Deus quer nos usar em todas as situações. Estejamos prontos, estejamos firmes para sermos instrumentos de Deus. Vamos agora falar um pouco sobre a caravana de Naamã. Naamã acreditou na palavra da escrava e foi até o seu senhor a fim de lhe contar o que ela dissera. O rei sírio preparou uma carta ao rei de Israel recomendando a cura de seu comandante, bem como enviou alguns presentes. O rei de Israel, ao saber do que se tratava,
a visita de Naamã, ficou aterrorizado, atemorizado, e rasgou as suas vestes, pois acreditava ser esta visita um pretexto do rei sírio para atacá-lo. Veja que aqui entra agora a política, não é? A comunicação entre rei e rei, entre o rei da Síria e o rei de Israel. Isso não resolve. O que resolve realmente é a intervenção divina. Ainda que alguma coisa possa ser comunicada, alguma coisa pode ser vista, né, nesse meio aí, o que vale realmente é a presença atuante de Deus na situação. Neste caso, a gente viu aí que o rei de Israel ficou impossibilitado e ficou atemorizado. Será que é um pretexto para atacar a nossa nação novamente? Então aquele desespero chamou a atenção de Eliseu, que disse assim: deixai-o vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Que coisa linda! O Senhor está pronto para curar, basta que o busquemos e que depositemos nossa confiança nele, nossa fé nele. Agora eu quero conversar aqui com os nossos professores, bem rápido. Professor, servo do Deus Altíssimo, que nesta oportunidade terá pela frente essa lição tão importante que fala de Naamã curado da lepra. Preste atenção, a verdadeira aula é um diálogo entre o professor e os alunos. O ideal seria que toda a aula fosse como a resposta de uma pergunta dos alunos, que haja essa interação. Não é bom que somente o professor crie e fale, mas que ouça o aluno falar também por sua vez. Não é aconselhável transformar a aula num simples monólogo do professor para uma plateia de ouvintes receptivos e inertes, com o falso pressuposto, mais ou menos generalizado, de que a obrigação do aluno é ouvir, calar e se reter. O verdadeiro ensino não consiste apenas na transferência de conhecimentos, professor, de uma cabeça para outra. Ensinar é orientar a pensar, é fazer pensar, é estimular para a identificação e resolução de problemas, é ajudar a criar novos hábitos de pensamento e de ação. O professor deve ser um comunicador dialogal e não um transmissor unilateral de informações. Então, esse assunto aqui sobre a cura de Naamã, é bom que haja interação, que os alunos participem e que haja realmente um aprendizado. Não se preocupe se um ou outro aluno fizer alguma pergunta, isso é até muito bom, é muito interessante que haja essa troca de informações, essa troca de diálogo entre o professor e a sua classe. Isso é muito bom. O que não deve acontecer é balbúrdia, é baderna, coisas semelhantes, mas essa comunicação, essa interação é muito bom que aconteça, para que haja aprendizado realmente. A segunda parte aqui nós vamos falar sobre o mergulho no Rio Jordão. Eliseu não se impressionou com a pompa ao saber sobre o que estava acontecendo e o porquê de o rei de Israel ter rasgado as suas vestes. Como eu disse, ele lá em 2 Reis, capítulo 5 e o versículo 8, a parte B, está escrito: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Então o comandante Naamã foi até a casa de Eliseu, porém ele não o recebeu, mas mandou um mensageiro com as instruções de que ele haveria de fazer para ser curado. 2 Reis, capítulo 5, versículo 20. Talvez por isso o rei, aliás, o comandante do exército do rei da Síria, ficou um pouco desapontado, ficou nervoso e não queria aceitar esse tipo de recepção. E teve que alguns empregados ali pedir que ele fizesse como o profeta ordenara. A decepção e a cura de Naamã, nós vamos ver aqui. Primeiro a decepção, depois a cura.
O comandante sírio esperava que o profeta o recebesse com honras e que ele tocasse com as mãos, mas a ordem foi de mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. A decepção de Naamã foi muito evidente. Segundo Reis, capítulo 5, versículos 11 e 12. Nós vamos novamente ver aqui na leitura, capítulo 5, versículos 11 e 12, que está escrito assim. Não está aqui no texto oficial, mas nós vamos ver aqui na Bíblia Sagrada, segundo Reis, não é? Onde realmente Naamã, ele não fica gostando, ele não gosta da recepção do profeta Eliseu. Então ele fica indignado, não é? Ele fica nervoso. Então, nos versículos 11 e 12 do capítulo 5, que segundo a Reis aqui nós vamos ler, segundo Reis capítulo 5, versículos 11 e 12, então o profeta, eu vou voltar aqui para que nós possamos ver com vocês, vamos pegar aqui o material, segundo Reis 5, isso, vamos voltar aqui, estamos aqui manuseando o material, segundo Reis 5, 11 e 12, agora sim, porém Naamã muito se indignou, observe o texto bíblico, muito se indignou, ele ficou transtornado. E se foi dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará a lepra, e restaurará a saúde, restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Olha o orgulho, comparando aí o rio Abana e Farpá como os melhores rios de todas as águas de Israel. Então, realmente havia orgulho ali. Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Observe a atitude desse homem e como Deus transformou isso, porque ele ainda alcançou a misericórdia do Senhor. Deus ainda foi muito misericordioso, porque houve também a interferência dos empregados, dos servos dele ali, e disseram, meu Senhor, se o profeta não dissesse assim e assim, o Senhor não faria? Então, observe, foi preciso a intervenção dos empregados para que a ordem fosse cumprida. Contrariado, o comandante mergulhou 7 vezes no Rio Jordão e sua pele ficou como a pele de uma criança. Ele estava agora purificado de sua lepra. Segundo Reis, capítulo 5, versículo 14. Deus ainda opera milagres. Deus opera milagres. E vamos ter cuidado com misticismos, porque aqui no terceiro subtópico da segunda parte diz assim, Deus ainda opera milagres e não misticismos. O número 7 que Eliseu usou representa aí a totalidade, do poder de Deus. E na simbologia hebraica isso tem uma importância muito grande, mas não é para ficar usando o número 7 como um amuleto. Aqui diz, entretanto, o episódio em 2 Reis, capítulo 5, é o único que relata o uso desse número pelo profeta. Não foi usual, foi casual. Casual nesse sentido, de Deus ordenar naquele instante, especificamente para aquilo. Tal fato não nos dá o direito de usar uma forma de numerologia em nossos cultos ou campanhas intermináveis. Podemos e devemos invocar as bênçãos de Deus? Sim. Podemos sim, pois esperamos o seu agir milagroso. Onde ele age, não é preciso numerologia ou superstição, pois o poder de Deus está acima de tudo isso. E mesmo que não haja um milagre visível, ele está agindo, pois a fé consiste em confiar nele, mesmo quando as coisas não acontecem do nosso jeito. Tá certo?
Não por acaso Jesus disse que muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Lucas, capítulo 4, versículo 27. Muito interessante pontuar isso. A lição está explicando direitinho. Terceira parte, Geazi é acometido da lepra, porque Geazi falhou, pecou, então veio a consequência da lepra sobre a sua vida e a sua descendência. A rejeição dos presentes. Após a sua cura física e sentimental, Naamã estava disposto a voltar a Eliseu a fim de lhe presentear. A Bíblia não deixa claro se esse presente foi o mesmo enviado pelo rei sírio anteriormente. Pode ser que o primeiro presente tenha ficado com o rei de Israel. Porém, se for o mesmo, a quantia era composta de 350 quilos de prata e uns 70 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Um valor muito grande para ser rejeitado. Mas, mesmo assim, Eliseu rejeitou o presente. Lá em 2 Reis 5,16. Importante isso porque não era comprado. Isso aqui não era barganha. O milagre de Deus foi de graça. O profeta tinha consciência. Ele não precisava dos presentes do general Naamã. O profeta vivia pela graça de Deus, era sustentado pelo Senhor e pelo seu ministério profético, e Deus curou de graça. Por isso que está escrito, de graça recebestes, de graça dai. Então, o general quis retribuir a bênção da cura e o profeta não quis receber. Ele rejeitou. Homens de Deus não se deixam vender. A atitude de Eliseu, ao recusar o presente de Naamã, revela um comportamento de quem não vende a si mesmo ou as bênçãos de Deus. As bênçãos de Deus não são compradas, não são vendidas. Vamos ter muito cuidado com isso. Por ganância, Geazi agora é acometido da lepra. Vamos ver por quê. Depois de visitar Eliseu, Naamã partiu para a Síria. Quando Naamã iniciava sua viagem, o moço do profeta, o Geazi, cheio de ganância em seu coração, foi até o general Naamã e, mentindo, se apoderou dos presentes oferecidos a Eliseu e recusados pelo profeta. Nós encontramos o texto bíblico em 2 Reis 5, 21 a 24. Vamos ler novamente? 2 Reis 5, 21 a 24. Está escrito aqui. Vamos ler. Então diz a palavra de Deus. Vamos ler de 21 ao 24. 2 Reis 5, 21 ao 24. Diz assim: E foi Geazi em alcance de Naamã. Foi Geazi em alcance de Naamã. Olha o que a Bíblia diz. 21. Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e disse-lhe: Vai tudo bem? E ele disse: Tudo vai bem, meu senhor. Tudo vai bem. O meu senhor, o profeta, me mandou dizer: Eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de vestes. E disse Naamã: Sê servido, tomar 2 talentos. E instou com ele, e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, com 2 mudas de vestes, e pô-las sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram diante dele. E chegando ele à altura, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa e despediu aqueles homens e foram-se. Olha
Que coisa absurda e terrível o que Geazi fez. Ele foi atrás do comandante do exército da Síria, Naamã, e pediu presentes e mentiu em nome do profeta Eliseu. Tal atitude nos revela o caráter distorcido de Geazi. Olha que caráter distorcido. Visando o bem material, ele mentiu ao comandante sírio, traiu Eliseu e desonrou a Deus. Por isso, o jovem foi acometido de lepra e saiu diante do profeta branco como a neve. Segundo Reis, capítulo 5, versículo 27. O pecado de Geazi foi um pecado complicado. Primeiro, o amor ao dinheiro, aquela raiz de todos os males, estava na base do pecado. Seu senhor desprezou os tesouros de Naamã, mas ele os cobiçou. Seu coração estava guardado nas bagagens de Naamã, e Geazi devia correr atrás dele para pegá-lo. A Bíblia diz: por isso muitos se transpassaram a si mesmos com muitas dores por causa disso. Ele censurou ao seu senhor por recusar presente de Naamã, condenou como tolo por não receber ouro quando podia tê-lo feito. Ele censurou o seu senhor. Ele disse: o meu senhor é um tolo, desprezou toda essa riqueza, eu vou atrás. Então aconteceu que, ao retornar, o profeta Eliseu disse: a lepra de Naamã se pegará a ti, a toda a tua casa. Vamos ver o que diz aqui. A cura de Naamã nos mostra que Deus está disposto a perdoar e salvar a todos, independentemente de posição social ou de nacionalidade. Observe aqui uma coisa. A Síria era inimiga ferrenha de Israel. E Naamã era chefe do exército do rei da Síria. Quantas vezes a Síria investiu contra Israel? Quantas batalhas, quantas guerras, quantas perdas de soldados. E agora Deus estava dando oportunidade àquele homem. Deus o recebeu, Deus o curou. E vamos ver aqui o final, o que é que diz. E apesar de muitas vezes não compreendermos o Senhor, Ele sempre opera maravilhas de formas diferenciadas. Naamã, a princípio, não havia entendido o caminho para a cura, mas assim que a recebeu, reconheceu o Senhor como único e verdadeiro Deus. Naamã reconheceu a Deus como Deus que opera milagres, que opera maravilhas, que dá oportunidades, que não olha a aparência e que não faz acepção de pessoas, porque ele era um sírio. Ele era um homem sírio. Ele era da nação síria. Então Deus deu oportunidade, Deus curou, Deus operou tremendamente na vida daquele homem. Mas observe uma coisa, Deus usou uma menina crente que estava lá como luz, brilhando nas trevas ali naquela terra estranha. As circunstâncias não impediram aquela menina de testemunhar da grandeza do poder de Deus. Disse: olha, na minha terra tem profeta. Lá na minha terra tem profeta. Se o meu Senhor fosse a Samaria. É necessário às vezes descer a Samaria. É preciso descer a Samaria para receber a bênção de Deus, para receber a cura, para receber o milagre. Aquele homem desceu a Samaria e Deus realizou o milagre da cura e a bênção foi completa na sua vida. Que alegria para aquela família. Mas por causa da intervenção de uma menina crente que testemunhou das bênçãos de Deus. Olha o ensinamento, que coisa boa, né? Aquela menina foi instrumento de Deus em terra estranha. E Deus usou o profeta Eliseu para a condução ali do milagre. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos agradecer ao Senhor nesse instante e mais uma vez eu quero agradecer aos nossos inscritos. Cada vez mais nós temos um número maior, cada vez mais novos inscritos.
graças a Deus, e isso, toda a honra, toda a glória seja do Senhor. Que a honra, que a glória seja dada ao Senhor. Nós agradecemos aos nossos queridos inscritos, nossos amigos, nossos irmãos em Cristo. Deus vos abençoe. As nossas irmãs, os nossos irmãos, os jovens, as pessoas não evangélicas também, Deus abençoe. Coloque aqui embaixo seu comentário, participe, não é? E se for realmente, se você puder, dê um sinal aí de positivo, dê um sinal de joinha. Isso nos ajuda e o YouTube entende que nossos vídeos são edificantes e são úteis, e ele divulga, ele espalha nossos vídeos, tá bom? Então faça isso e Deus recompensará cada um de vocês. Querido Deus e eterno Pai, nós te glorificamos mais uma vez, louvamos o teu nome, Senhor, porque digno és de receber a honra, a glória e o louvor. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero te apresentar, Senhor, a todos nesse instante, aos nossos ouvintes, aqueles que estão inscritos no nosso canal, a todos, Pai, que participam desta bênção, da disseminação da tua palavra. Glorificado e exaltado seja o teu nome e que o Senhor abençoe a cada um que colabora direta e indiretamente. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por tudo e pedir a tua bênção sobre todos os que estão vendo este vídeo nesse instante. Abençoa esta casa, esta família, esta vida. Eu não sei onde essa pessoa está, mas o Senhor sabe e o Senhor está visitando agora. Deus, em nome de Jesus, abençoa, guarda, protege em nome de Jesus. Se não é cristão, se não é crente evangélico, que o Senhor possa tocar no coração e que esta pessoa possa aceitar Jesus como Salvador da sua vida, para a glória de Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço. Amém.